Você sabia que para você se tornar um especialista em moda, você não precisa necessariamente fazer faculdade? E hoje eu vou te contar tudo que eu estudo sobre moda que a minha faculdade não ensina. Mas é claro que a faculdade também tem o seu peso, porque ela também ensina coisas que você não aprende na internet. Então, se você quer saber mais como estudar moda, ou se você caiu aqui de paraquedas e gosta de moda, imagem pessoal, arquétipos, poder feminino e tudo mais, então não saia desse vídeo. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Antes de começarmos esse vídeo. Eu sou a Sara, aqui no canal falamos sobre moda, poder, arquétipos, imagem pessoal, comportamento feminino. Então já se inscreva no canal, dê aquele joinha para me ajudar muito, gente, porque isso me fortalece e me ajuda bastante a esse vídeo chegar a mais pessoas também e outros vídeos do canal também, por que não? Se você é nova ou novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Tem outros vídeos aqui para vocês estudarem e saírem muito ricos de informações, porque quem é meu inscrito aqui já sabe que não sai burrinho daqui não, tá? Você sai rico de informação. Então, se você gosta de moda, arquétipos, poder feminino, estratégia de imagem, todo esse universo, já se inscreva no canal, tá bom, gente? Porque toda semana eu posto muito conteúdos aqui de qualidade. E não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui também no primeiro comentário fixado e também na descrição para você não ficar fora de nada, tá bom? Porque eu posto muitos conteúdos por lá também, então me siga em todas as redes pra gente ficar mais juntinho, não é? Ah, e antes de mais nada, antes que eu me esqueça, eu também tenho uma lojinha na Shopee de roupas seminovas por enquanto, tá? Em breve terá roupas novas. Mas por enquanto é meio que um desapego. Então se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, os preços estão super acessíveis, tá bom? O link eu vou deixar na descrição também e no primeiro comentário fixado. E é isso, sem mais delongas, bora pro que mais interessa, né, gente? Que é como que eu estudo moda sozinho? Bom, primeiramente eu vou falar tudo que eu estudo, tá bom? Aqui pra vocês, falando de cada tema e tudo mais. E depois eu vou falar quais plataformas, links, apps e plataformas que eu utilizo para estudar cada uma dessas coisas, tá bom? Bom, e a primeira coisa que você deve estudar e que eu também estudo é a história da moda. Gente, em qualquer ramo que você vá dentro da moda, porque assim, moda não é só moda genérica, né? Tem gente que vai mais para a parte do design, tem gente que vai para a parte mais do estilismo, da criação, né? Do marketing da moda, dos negócios e tudo mais. Então, é um amplo assim muito vasto e muito grande. Mas independente do que você queira estudar na moda, você tem que estudar a história da moda, né? Para você entender muitas coisas dali, da moda em si, você tem que estudar o princípio de tudo, você tem que estudar as coisas, as tendências, a história da moda em si, como que chegamos até aqui, né, os tecidos e tudo mais. Então calma aí que ainda vou chegar nessa parte. Essa outra parte é para quem é da parte mais do design, que nem eu, né, que eu faço a faculdade de design de moda, então eu estudo isso à parte também. Mas, por exemplo, se você quer ser não sei, se você quer ir para a parte dos negócios, como fashion business, como marketing de negócios da moda, então você vai estudar marketing de negócios da moda. Se você quer, que nem eu, parte do design, então você vai estudar tudo da parte do design. E o que é estudar tudo da parte de design, Sara? Tecidos, história, né, dos tecidos, nome das cores, história das cores, né, psicologia das cores, que também tem, história das silhuetas, que é uma história, gente, parece assim uma coisa boa, mas não é uma história assim tão vasta e tão antiga que tem que ser estudada. Então você vai estudar todo esse universo. Então, a partir do tema que você quer estudar em si, dentro da moda, você vai estudar esse tema à parte também. Ainda pegando essa mesma parte do design, para quem quer ser e estudar sobre isso à parte de faculdade, se você faz faculdade ou não. Então, além do design, você também tem que estudar e também praticar, tá, gente? Não é só estudar nesse que eu irei falar, não, tá? Que é a parte da costura, né? Caimento, silhueta, desenvolvimento de coleção e etc. Então, tudo desse universo da costura, estudar também. Outra coisa que eu estudo bastante, inclusive que eu trago muito aqui para o canal, porque é um dos nichos, né, que falamos aqui no canal,
que é além de moda, imagem pessoal, poder feminino e etc., é justamente isso, gente, imagem pessoal. Então você vai estudar todo esse universo de imagem pessoal também. Tem pessoas que acham que imagem pessoal não comunica com moda, mas quem estuda moda de verdade sabe que comunica sim, gente. Porque sabe que moda não é só isso, não é só roupa, como eu mesmo falo aqui no canal. Moda é muito mais, é política, é sociedade, é comportamento, é imagem. Então, é como eu sempre falo nos vídeos, tá? Sua imagem fala antes mesmo de você dizer qualquer palavra. Outra coisa que eu estudo também é semiótica. Eu não escuto muitas pessoas falarem sobre isso, principalmente na área da moda, mas isso é muito importante estudarem e eu estudo, né, gente? Porque isso é muito importante dentro da moda também. O que é semiótica? Tem semiótica, dentro desse ramo da semiótica, estudar semiótica das roupas, semiótica das cores, moda como linguagem e por aí vai. Você estudando semiótica dentro do mundo da moda, você vai entender todo esse universo, entendeu? E então isso é muito importante. Por mais que algumas pessoas falem que não, ou não escutamos falar diretamente dessa palavra, as pessoas falam e comunicam isso ali por trás, que é muito importante também, que nem a parte da tendência e tudo mais, que já leva para um outro tema, que é sociologia da moda. Então, dentro da sociologia da moda, você não vai estudar só tendências, tá? Tendências é uma delas. Você vai estudar sociologia social, classe social e vestimentas, consumo e tudo mais desse ramo também. Então, vai estudar sociologia da moda, você vai aprender isso e muito mais, gente. Isso é muito importante, principalmente quem tem um negócio, por exemplo, quem tem uma empresa ou pretende abrir uma empresa, principalmente nessa parte do ramo da moda. Então, isso é muito importante vocês estudar para entender o seu público também, porque a parte do marketing ali da moda e tudo mais, quem faz a faculdade vai estudar como administrar e etc. Mas essa parte do consumo da moda em si, muitas faculdades eu acho que não ensina. Se eu não estou enganada, eu acho que não ensina, tá? Porque eu estou fazendo um curso de marketing da moda, não é faculdade, tá? A faculdade que eu estou fazendo é de design de moda. Mas estou fazendo um curso à parte, que é de fashion business, no caso. E não estou aprendendo, pelo menos eu ainda não cheguei nessa parte, de sociologia da moda em si. Eles ensinam mais a parte técnica, né? Como devemos administrar o negócio. Mas se vocês querem aprender, ser mais visionários, aprender a administrar com mais exatidão, entender o seu público e tudo mais, estudar sociologia da moda é muito importante. Aproveitando já esse gancho, já vamos remendar para o outro tema, que é brand e marcas. Então, como eu havia dito, estudar isso também é muito importante. Uma coisa leva a outra, né, gente? Estuda também história da arte, entre elas como surrealismo, pop art, minimalismo, renascimento, barroco e por aí vai, gente. É muita coisa. Eu tô falando aqui os temas e tô dando uma prévia dentro dos temas para vocês verem o porquê é importante estudar sobre isso dentro da moda, que a faculdade não ensina, tá? Mas vocês estudando esses temas, vocês vão aprender tudo isso e até muito mais, tá? Porque eu só estou dando uma palhinha, né? Assim por cima. E logo após que eu terminar aqui, eu já vou falar as plataformas que eu utilizo, tá? E se vocês quiserem utilizar as mesmas que eu utilizo, eu recomendo bastante, porque as que eu utilizo, e pelo menos comigo, dá super certo. Estudar também sobre cinema e figurino, ícones da moda, porque essa parte do ícones da moda e na parte de tendências que eu citei lá, se eu não me engano, de sociologia da moda, é muito importante também, porque uma coisa comunica a outra. Então, por exemplo, você vai estudar sobre tendências, a parte em si sobre tendências, mas tem ícones da moda que liga na parte de tendências. Por exemplo, porque e como Hailey Bieber, que é uma celebridade assim, que ela era, né, do minimalismo, né, a clean girl, ela criou a tendência X. Porque que, sei lá, como que Gabriette criou a tendência da olheira. Então, a parte da tendência e dos ícones da moda é muito importante pra gente entender. Então, uma coisa interliga a outra. Você vai estudar uma coisa, mas você tem que estudar outra para você entender como que as duas se encaixam, entendeu? Então, eu também gosto de estudar sobre comportamento feminino, arquétipos. Comportamento feminino, eu não indico muito estudar. Eu gosto de estudar porque é um dos temas que eu gosto de abordar aqui no canal, né? Então, pra mim é muito importante. Mas, assim, arquétipos eu já acho importante quem estuda moda estudar também. Por quê?
Porque arquétipos é como a gente se comunica pro mundo, né? Então, como que a gente vai usar os nossos arquétipos aos nossos favores? Sara, o que é arquétipo? Não sei o que é. Gente, tem vídeo aqui no canal, tem um monte de vídeo falando o que é arquétipo, como encontrar o seu. Eu cito diversas vezes o Carl Jung. Então, você estudar arquétipo é por obrigação você estudar e saber quem é Carl Jung, né, que foi um psiquiatra suíço, né, e você vai estudando sobre isso e entre outras coisas para você entender a mente humana e como usar os seus arquétipos ao seu favor. Eu, pessoalmente, gosto de estudar sobre personagens também, mas isso você não precisa necessariamente estudar se você está estudando moda. Eu gosto de estudar porque eu gosto de trazer personagens como exemplos aqui nos meus vídeos. Então, por exemplo, que nem o que eu fiz, né, um dos últimos. Se você não assistiu, vai lá assistir, viu? Que foi da Regina George. Então, como que ela usava a imagem dela como poder. Eu gosto de trazer personagens aqui para o canal para mostrar um exemplo vivo, real. Gente, lembrei de uma outra que eu acho que eu não coloquei no roteiro para falar aqui para vocês, mas que eu acho muito importante e que eu estudo também, que é comunicação e dicção. Eu ainda estou estudando sobre isso, preciso melhorar em muitas coisas ainda, porque minha dicção era péssima, gente, era muito ruim. Agora, aos poucos, estou conseguindo melhorar também. Eu tinha muito vício de linguagem, antigamente, né? Principalmente ali, quando eu comecei o canal, mais ou menos um ano e pouquinho atrás. Então, eu tinha muito vício de linguagem, abreviava muitas palavras, então isso foi me dificultando me comunicar bem aqui para vocês, né? E isso não ajuda só a nos comunicarmos bem para outras pessoas, como, por exemplo, se você vai para uma entrevista de emprego, se você vai para algum lugar mais formal, se você está falando com uma pessoa até mais velha, você tem que tratar com uma forma de respeito. Gente, isso vai ajudar demais, demais. Você no seu negócio, que você tem que se comunicar com o seu cliente de uma forma profissional, mas ao mesmo tempo autêntica e mais natural. Então, você estudar sua comunicação, sua dicção, é assim, não é nem na parte só da moda, tá? É uma parte assim que eu acho que tem que estudar em todas as áreas da vida. Agora vamos para a parte que eu amo, que é as plataformas que eu uso, como que eu estudo cada coisa e tudo mais. Antes de eu mostrar as plataformas que eu uso, gente, eu vou recomendar alguns livros aqui, tá? Alguns livros eu acho que tem digitais e outros presencialmente. Eu não sou muito da parte de leitura, de ler livro em si, né? Ler eu gosto de ler, mas ler livro eu não gosto muito. Sou mais da parte visual. Então, entre os livros que eu estava pesquisando e a galera falou que é muito legal para estudar, um deles é da Psicologia das Cores, que é da Eva Eller, alguma coisa assim. Vou deixar o nome dela aqui escrito, tá bom? Se vocês quiserem dar uma pesquisada depois e procurar nos livros. O Império do Efêmero, do Gilles. Moda, uma filosofia, da Lars. A linguagem das roupas, da Alison. Um que é do Sistema da Moda, que é o do Roland. História da Moda, James, Fashionpedia. Então, assim, se vocês não quiserem ler nenhum desses, ou se vocês são assim como eu, que não lidar para leitura de livros, agora eu irei passar a outra dica, que é das plataformas que eu utilizo, que são mais assim visuais, mais vídeos. Tem algumas partes de leituras ali, gente, só que não é muito focada em livros, tá? A parte focada em livros é essa que eu acabei de falar. Agora vamos lá para as plataformas. História da moda eu gosto de estudar no canal da Fashion History with Amanda. Eu não gosto de olhar só conteúdos assim de estudos só de pessoas daqui dentro, porque eu sinto que fica muito nichado, muito do país, sabe? Eu gosto de ampliar meus conhecimentos e aprendizado. Então, um dos canais que eu indico é ela. Ainda dentro dessa parte de história da moda, eu gosto de estudar no Reutelemode e no FIT, que é o Fashion Institute Technology. E para quem é da parte do design de moda, assim como eu, se você é de outros ramos dentro da moda, você pesquisa com base dentro do seu ramo, tá bom? Então, quem é da parte de design, como eu que sou, eu gosto de estudar também no canal da Zoe, que é Fashion Design Education. Gosto muito de estudar também no canal da Fashionary. Essa é a parte do design, né? A parte um pouco mais técnica, né? Que eu gosto de estudar. A parte mais prática, além da minha faculdade, né? Que eu aprendo bastante, mas nós temos que estudarmos a parte também. Então, assim, gosto de estudar nesses canais que eu considero um pouco mais, sabe, teoria, mais técnico.
E a parte de pegar ali mão na massa, eu tinha baixado uma playlist que eu tenho que revisar primeiro, né? Ainda estou começando nessa playlist. Mas assim, o pouco tempo que eu tenho de aula lá, eu assim, estou aprendendo muita coisa assim, absurdamente. Que é uma playlist sobre, acho que é corte, costura e modelagem, isso. Que é da parte ali de design, né? Quem é design estuda sobre isso. Eu esqueci o nome da mulher, do canal da mulher, gente. Mas é isso, vocês pesquisando corte, costura e modelagem, vai aparecer uma playlist e é a playlist dessa mulher, tá? Principalmente quem faz moda EAD e semipresencial. Então é muito importante vocês seguirem esse canal também, para você ir treinando em casa também, né? Psicologia da imagem, onde você gosta de estudar, Sara? No Coursera. Gente, Coursera, assim, é uma plataforma, assim, surreal, tá? Plataforma de cursos gratuitos. Não tem só o ramo da moda, tá? Lá tem parte de TI, tem cursos de idiomas, ainda não testei a parte de cursos de idiomas lá, então não posso falar se é bom ou não. Mas tem muitos cursos lá. E você sai com certificado também, depois que você completa o curso. Ainda dentro desse ramo da psicologia da imagem, outra plataforma que eu super indico estudarem, que eu estudo também, é Yalen. Gente, eu vou deixar tudo escrito, tá? Se eu estiver pronunciando errado, eu vou deixar tudo escrito aqui, tá bom? É Yalen Open Courses, se eu não me engano. Vai estar tudo escritinho aqui pra vocês. E eu gosto bastante, assim como o Coursera, ele é muito bom. Também tem a parte do YouTube, dentro desse ramo de psicologia da imagem, que é The School of Life. A parte de semiótica, lembra que eu falei que é pouco falada, mas é muito abrangente e muita gente estuda e utiliza ele no seu dia a dia e nos seus negócios também, que é o semiótica. Por ele eu estudo no YouTube, no canal da Univesp e da USP também. Sociologia da moda, também Coursera, Univesp e YouTube. A parte do branding e do marketing, além do site da Vogue, que eu gosto de ver bastante. E não só da Vogue, e do The Business of Fashion, também tem um site, eu gosto de ver bastante. Só que se eu não me engano, eu acho que o site The Business of Fashion, ele é pago, então na parte gratuita ele é bem limitado. Eu gosto de ver, né, na parte do site, mas no YouTube eu já acho que é mais abrangente, sabe? Eu consigo me conectar mais, né? E do canal da Vogue, que eu disse, é Vogue Business. História da arte, eu gosto muito da Khan Academy. A parte do cinema e figurino, que eu falei pra vocês que eu gosto de estudar bastante pra trazer aqui no canal pra vocês. Mas não que necessariamente vocês tenham que estudar. Depende do ramo dentro da moda que vocês vão entrar. Aí vocês decidem se é melhor estudar essa parte ou não. Então, nessa parte do figurino, eu gosto de estudar no The Take e no Modern Girls, né? Tudo no YouTube. Ícones da moda, gente, não preciso nem falar, né? Vogue, assim, número 1, canal da Vogue. Fora também, gente, acompanhar, né, as It Girls do momento, acompanhar algumas celebridades, acompanhar a galera do momento, sabe? Que a gente sabe quem tá ali no meio ali das It Girls. Grandes marcas que eu gosto de estudar também, tudo no YouTube, tá? Business of Fashion, como eu já havia dito, CNBC e voltando, Vogue Business. A parte do comportamento feminino, eu não vou dar uma direção única e certa, porque que é a parte aqui que eu trago aqui pra vocês, não é uma obrigação quem estuda moda estudar sobre isso. Eu, particularmente, como eu falei, eu gosto de estudar para trazer aqui nos vídeos pra vocês. Não tem algo muito único que eu gosto de estudar o comportamento feminino. Eu gosto de estudar por milhões de coisas, gente, sites, até no próprio Google, pela IA, ajuda às vezes, de vez em quando da IA, não 100%, porque ela nunca é 100%, né? Ela tem seus erros. Então, nos sites, no próprio YouTube, do TED, a parte dos arquétipos, eu já gosto da academia.edu e Google Escolar, é muito, muito legal. E por fim, a parte da oratória, como eu havia dito para vocês há uns minutos atrás no vídeo, que eu gosto de estudar pelo curso da Cultive, né? E também pelo canal do TED no YouTube. Mais recentemente, eu descobri um outro canal, que se chama Viver de Oratória. Eu ainda estou começando a aprender, ver como funciona e tudo mais, mas pelo que me parece ser muito bom também. Então, eu indico esses 3 para você, o curso e os 2 canais no YouTube. Então, esses 3, assim, é o conjunto perfeito para melhorar sua oratória. E é isso, meus amores. Muito obrigada por chegar até aqui. Muito obrigada por participar, por engajar nos meus vídeos. E mais uma vez, nesse vídeo também, já comenta aqui. Você faz alguma faculdade de moda?
Tem algum outro site, aplicativo, plataforma que vocês indicam para estudar moda também? Me conte aqui, eu quero saber muito a opinião de vocês e a experiência de vocês também com essa relação com a moda. Me conte aqui que eu quero saber muito, gente. Eu amo bater papo com vocês, então eu quero saber demais, tá bom? Já dei aquele joinha mais uma vez para me fortalecer, gente. Isso ajuda eu demais. Esse vídeo a chegar a mais pessoas também, tá bom? Um beijo, muito obrigado e até o próximo vídeo.